Outra maneira de calcular a entropia é a partir da sua variação de volume. Também levamos em consideração que o nosso sistema é composto por um gás ideal. Então, se existe a variação de volume, significa que está ocorrendo trabalho de expansão ou de compressão. Pela primeira lei da termodinâmica, temos que a variação da energia interna é igual ao calor mais o trabalho. Sabemos que quando o nosso sistema está isolado, ΔU é igual a zero. Isso implica dizer que Q mais W é igual a zero. Logo, Q é igual a menos W. Assim, podemos substituir o calor pelo trabalho na expressão da variação da entropia. Isso implica dizer que ΔS vai ser igual a menos W sobre T. Então, quem seria o meu trabalho? Nós já conhecemos esse trabalho. Esse trabalho é o trabalho de expansão reversível de um gás ideal. Sabemos então que o trabalho de expansão reversível pode ser escrito da forma infinitesimal, dW igual a menos P dV, onde o meu P não é constante, de modo que PV é igual a nRT, a equação de estado do meu gás ideal. Isolando o valor de P, eu tenho nRT sobre V. Substituindo P por nRT sobre V, na minha expressão derivada infinitesimal, eu tenho que d de W é igual a menos nRT sobre V dV. Já respondemos essa derivada através da integral nas primeiras aulas. Então, temos que a integral inicial do estado inicial final de dW é igual a menos nRT, que são constantes, integral do estado inicial ao final de dV sobre V. Resolvendo essa integral, temos que trabalho vai ser igual a menos nRT ln do volume final sobre o volume inicial. Recordando que o trabalho não é uma função de estado. Logo, não há significado físico em escrever, representar a sua variação. Podemos substituir na nossa expressão da variação de entropia o trabalho pelo resultado da nossa integral do trabalho de expansão reversível. Então temos menos da fórmula, pois o calor é igual a menos o trabalho, menos da expressão que acabamos de deduzir. Então menos nRT ln de V final sobre V inicial dividido por T. Como a minha temperatura é constante, o T vai embora, menos com menos mais, eu tenho que a minha variação de entropia será igual a nRT ln do volume final sobre o volume inicial. Infelizmente, a expressão matemática ficou escrita de forma errada, pois a temperatura constante é cancelada.
de modo que temos ΔS igual a NR Ln de V final sobre V inicial. Todas as demais informações estão corretas. De modo semelhante à nossa variação de entropia quando da variação de temperatura, quando o meu volume final é maior do que o meu volume inicial, a minha variação de entropia será sempre maior do que zero, que é coerente, pois em um volume maior, as minhas moléculas do gás ideal, neste caso, estarão com um movimento mais caótico, mais desordenado. Vejamos este exemplo. Calcule a variação da entropia de um gás em condições ideais quando 1 mol de gás argônio se expande isotermicamente de 20 a 50 litros. Então, se ele quer saber a minha variação de entropia a temperatura constante sob variação de volume em um gás em condições ideais, eu vou utilizar a minha expressão matemática que acabamos de deduzir. ΔS é igual a NR Ln do volume final sobre o volume inicial. Então, iremos substituir os nossos valores na fórmula. De maneira bem simples, ΔS vai ser igual a N, que é o número de mols do gás argônio, ou seja, 1 mol, vezes R, que é a constante dos gases ideais, 8,31 Joule, Kelvin a menos 1, mol a menos 1, Ln do meu volume final, que é 50, sobre o meu volume inicial, que é 20. Litros. A minha variação de entropia será igual a 7,61 joules Kelvin a menos 1. Observando que litro e litro vai embora e mol vai embora com mol. Então faz sentido que a minha variação de entropia ela seja maior do que zero, pois ocorreu um aumento na desordem do meu sistema. No terceiro caso, quando a nossa entropia ocorre a uma dada variação de pressão. Para isso, utilizaremos a lei de Boyle, que já falamos dela no início do curso. Temos que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Se isolarmos P de um lado e V do outro, isso implica dizer que P1 sobre P2 é igual a V2 sobre V1. Ok? Então, passamos a pressão 2 para o primeiro membro e o volume 1 para o segundo membro. Ok? Considerando a variação de entropia a partir da variação de volume que nós deduzimos no slide anterior, temos que NR Ln de VF sobre VI. Essa expressão que vimos é para a variação de volume. Observe que VF e VI é igual a V2 sobre V1. V2 sobre V1 é igual a P1 sobre P2. Então, podemos escrever que ΔS é igual a NR Ln de P inicial sobre P final.
A partir dessa expressão matemática, podemos compreender que, se a minha pressão final for maior do que a minha pressão inicial, a minha variação de entropia será menor do que zero. E isso faz todo sentido, porque se a minha pressão ela aumenta, isso significa que os meus átomos, as minhas moléculas que compõem o meu gás, elas estão mais comprimidas, mais compactadas. Isso significa que a minha variação de entropia será menor, ou seja, o grau de desordem dessas minhas moléculas numa situação de pressão maior será menor. Então, a desordem diminui com o aumento da minha pressão. Vejamos este exemplo. Calcule a variação da entropia de um gás em condições ideais quando 0,321 mol de hélio aumenta de 0,30 atm a 12 atm a temperatura constante. Assim, temos a circunstância perfeita para utilizar a nossa expressão da variação da entropia como sendo o número de mols constante dos gases ideais, Ln da minha pressão inicial sobre a minha pressão final. Basta substituir os meus valores, onde número de mols será igual a 0,321 mol do meu gás hélio, vezes a minha constante dos gases ideais, que será 8,31 Joule Kelvin a menos 1 mol a menos 1, vezes Ln da minha pressão inicial, 0,30 sobre 12 atm. As minhas unidades de atm vão embora, a minha unidade de mol vai embora com mol, então a minha variação de entropia terá a unidade de Joule Kelvin a menos 1. Realizando esse cálculo, nós temos que a minha entropia será igual a menos 9,85 Joule Kelvin a menos 1. O que faz sentido, não é? Se a minha pressão ela passa de 0,30 para 12, isso significa que o meu gás hélio ele vai estar mais comprimido. E isso faz com que o grau de desordem do meu sistema ele diminua. Por enquanto é só, até a próxima.